Hoje nós iremos falar um pouco sobre a gestão de recursos hídricos, enfatizando principalmente a questão da outorga. A outorga, o conceito da outorga, é a concessão do uso da água. A água é de uso público, porém, nós precisamos trabalhar com ela de uma forma racional. E essa racionalidade, nós utilizamos o processo da outorga, onde disponibilizamos água para todos aqueles que precisam de uma forma racional e consciente. Então, primeiramente, vamos falar um pouco da água e meio ambiente. Então, hoje nós sabemos que a água ela é primordial e a forma com que ela está sendo conduzida e trabalhada está ocasionando alguns impactos na qualidade e na sua quantidade. E ela é o elemento precioso, formadora e participante do meio ambiente. Então, hoje nós observamos, principalmente na bacia do Rio São Francisco, muitas ocupações em áreas de preservação permanente, muitas ocupações em áreas de nascentes, fazendo com que esse recurso se torne cada vez mais escasso. Associada à sua grande importância econômica, social, ambiental, nós sabemos que hoje o agronegócio, principalmente trabalhando com indústrias e com irrigação, consome mais de 70% dessa água que é utilizada hoje. Então, a água é primordial para a vida, para a sobrevivência. E as tecnologias são fundamentais para proporcionar alimento na mesa das pessoas. Então, a palavra-chave é a sustentabilidade. Utilizar essa água de forma consciente, de forma racional e de acordo com as leis regimentadas pelos órgãos públicos. Então, aqui nós temos as ocupações antrópicas, construções na beira dos rios, e do outro lado, um sistema de irrigação, pivô central, que é um sistema com alta tecnologia e que exige uma grande quantidade de água por irrigar uma área significativa, uma área grande. Então, a água é primordial, tá? Para a sustentabilidade, o abastecimento da população e fundamental para o equilíbrio no nosso planeta Terra. Hoje nós observamos às margens do Rio São Francisco problemas sérios, por exemplo, a falta de mata ciliar. Essa ausência de mata ciliar é uma das grandes causadoras do assoreamento do Rio São Francisco e dos seus afluentes, né? Então, esse aí é um dos grandes motivadores da diminuição da calha do Rio São Francisco, é um dos grandes causadores dos impactos ambientais nas lagoas marginais. Então, entra a questão ambiental de uma forma focada, né, tanto no Rio São Francisco, que é o rio principal do nosso estudo, como a sua bacia hidrográfica. E dentre a bacia hidrográfica, nós temos as tão preciosas lagoas marginais. Diante disso, nós observamos, além do uso não racional ao longo do Rio São Francisco, a degradação dos rios e das lagoas, em função da proximidade dos centros urbanos. Hoje as cidades
elas iniciaram, geralmente, na beira dos rios. Então, não foi diferente para o Rio São Francisco. Então, muitas cidades na beira do rio ainda não possuem um sistema de tratamento de esgoto e tratamento de água eficiente, coleta de resíduos eficientes, o que faz com que haja uma contaminação, né, modificando até a qualidade de vida das populações. Então, falando um pouquinho desse elemento tão crucial para a nossa vida, a água, ela é essencial para a vida no nosso planeta, ela é inodor e incolor, ela é considerada o solvente universal e fixo e finito. Principalmente quando eu falo finito, em termos de qualidade dessa água. A mesma, ela circula em três estados físicos, né? É um recurso renovável, é um recurso econômico, principalmente nos dias atuais, né? Onde os processos de outorga dentro dos comitês de bacias hidrográficas já estão sendo inseridas. A sua distribuição é desigual, né? Nós observamos aí uma grande quantidade de água em um determinado local e a falta em outros locais, e ela é um recurso estratégico. É um recurso que nós precisamos saber trabalhar para não faltar. Um exemplo clássico é do nosso Rio São Francisco, né? Se nós formos fazer um balanço de 50 anos atrás do nosso rio e como ele está hoje, nós observamos que como as ações antrópicas contribuíram e estão contribuindo para a sua degradação. E um dos elementos que a gente pode trabalhar ao longo do Rio São Francisco é o processo de outorga. É aonde eu vou registrar, eu vou monitorar as pessoas que usam essa água e a quantidade que está usando, para que eu consiga manter na calha do Rio São Francisco o que nós chamamos de vazão ecológica, que é a vazão que vai contribuir para a manutenção da actiofauna, dos peixes, no leito principal do Rio São Francisco e, consequentemente, né, nas, nas lagoas marginais. Essa água de tão importância, ela pode ser de uso não consultivo e uso consultivo. O que é uso consultivo? Tá? É aquela água que você tira, ela limpa e devolve para a natureza ela alterada, né? Com um determinado resíduo ou um determinado elemento estranho para a natureza. Por exemplo, uso não consultivo é navegação, né? A navegação ela não modifica as características da água. Pesca e aquicultura, geração de energia, turismo e lazer. Do outro lado, o uso consultivo é o uso dessa água para a indústria, o uso dessa água para a irrigação, o uso desta água para uso doméstico. Então, nessa parte de uso consultivo, é onde que nós precisamos focar nossa energia para que essa água não falte e ela retorne com uma qualidade passível para ser apresentadas a futuras gerações. Hoje nós sabemos que na bacia do Rio São Francisco, em especial, e principalmente nos seus afluentes, existe uma escassez hídrica bastante significativa
principalmente no Médio São Francisco, principalmente próximo a regiões áridas e semiáridas. E essa escassez hídrica, ela promove os conflitos sociais e conflitos econômicos. Esses conflitos maiores, que nós chamamos de críticos, estão relacionados com abastecimento público, ou seja, as cidades precisam de água para abastecimento e precisam de água com qualidade. E muitas vezes, em função de construções de barragens ao longo dos afluentes, de forma irregular, faz com que, a jusante da mesma, o rio seque, promovendo um conflito, né, de alta grandiosidade. Outra forma de conflito dentro dessa bacia hidrográfica, nós podemos citar de dessedentação de animais, né? Hoje, no norte de Minas, por exemplo, o grande potencial é a pecuária, é a criação de gado. Então, precisa de água, né, para esses animais. Então, muitas vezes, os conflitos são gerados pela utilização da água de forma irracional. Hoje existe uma grande perfuração de poços tubulares, né? O que causa também o que nós chamamos de desidratação subterrânea, aumentando mais ainda esses conflitos. No norte de Minas, tem casos de abertura de poços até 140 metros de profundidade sem encontrar água. E outro, não poderia deixar de falar, são os conflitos pela irrigação. A irrigação hoje, ela contribui com 70% do uso dessa água. Então, grandes projetos de irrigação são fomentados, né? São projetados e muitas vezes e não são levados em consideração a necessidade, por exemplo, de realizar o processo de outorga, saber a quantidade de água que pode ser disponibilizada para esse projeto, sem prejudicar o fluxo normal do nosso Rio São Francisco. Outra que causa escassez, mas com poucos conflitos, é a geração de energia e a navegação. Essa escassez hídrica, vezes o impacto ambiental, quantidade e qualidade de água disponível, né? Hoje, para a manutenção dos ecossistemas, a fauna e flora, é necessário ter uma água em quantidade e em qualidade. E essa água, hoje, nós encontramos, infelizmente, apenas dentro de unidades de conservação, dentro de parques, aonde, de uma certa forma, existe uma proteção. Tá? E essa escassez hídrica, o impacto ambiental na paisagem, mostrando, representando uma desertificação e aceleração de processos erosivos ao longo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, essa escassez hídrica, ela acelera mais ainda esses impactos ambientais. Então, aqui nós temos algumas unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos. Por exemplo, no norte de Minas, nós temos o SF9, SF10, né? SF8, SF é de São Francisco. Então, para cada localidade, para cada bacia hidrográfica, nós temos uma unidade de planejamento e gestão que deve ser trabalhado conjuntamente. Então, aqui nós temos a bacia do Rio Paraíba, do Rio Grande, do Rio do Leste, Paraíba do Sul, Rio Doce, e tem aquele que nos interessa, que é a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, é o SF. Então,
Quando nós trabalhamos dentro do conceito de bacia hidrográfica, com foco nas lagoas marginais, por exemplo, é a do São Francisco, do Alto, do Médio e do Baixo São Francisco, é que nós temos que levar em consideração. É claro que um problema no Alto São Francisco, muitas vezes, é diferente do Médio e é diferente do Baixo São Francisco. Por isso que essa gestão dos recursos hídricos, ela tem que ser por unidade de planejamento, porque aí nós conseguimos trabalhar a bacia hidrográfica de forma detalhada e individual. Os principais instrumentos de gestão de recursos hídricos que nós precisamos ter em mente é o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os planos diretores de recursos hídricos, o Sistema Estadual de Informações sobre os Recursos Hídricos, o enquadramento dos corpos d'água em classes, classes 1, 2, 3, 4, até 6, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, e eu coloquei engrifado em azul a outorga de direito de uso das águas. É onde nós vamos abranger dentro dessa apresentação. A política estadual dos recursos hídricos fala que a outorga de direito de uso dos recursos hídricos é um ato de caráter personalíssimo e, sendo assim, as águas são alocadas para uso e usuário definido, ou seja, para um CPF, tá? Ou um CNPJ. Então, se tem uma empresa usando essas águas, né, na beira ou próxima, a outorga ela é feita para a empresa ou para essa pessoa de pessoa física, considerando-se as disponibilidades hídricas. Ou seja, será que aquele rio ele tem potencial para atender toda esta demanda? E mantendo as prioridades de cada uso definidas no planejamento. Ou seja, abastecimento humano é prioridade número um. Dessedentação de animais é prioridade número dois. E depois vem as outras prioridades: irrigação, indústria e outros mais. Então, nós não podemos abrir mão das prioridades principais para atender as outras, né? Que são importantes, sim, mas as principais relacionam-se principalmente com a vida. É o abastecimento humano e a dessedentação de animais. Essa outorga, ela deve ser solicitada antes de qualquer intervenção que venha alterar o regime, a quantidade ou a qualidade de um corpo de água. Muitas vezes o que a gente vê na prática é que as pessoas montam o projeto primeiro, começa a retirar água e só depois é que, por pressão, né, implementa o processo de outorga. E o correto é ele ser solicitado antes, para quando for implementado, já implementar com esse documento, dando a permissão, a autorização ou a concessão para uso dessa água. Quando já estiver ocorrendo o uso do recurso hídrico, o procedimento de solicitação de outorga é o mesmo. Se você já estiver utilizando a água, né, e você vê que é necessário fazer essa outorga, o procedimento é o mesmo. Porém, o usuário ele está sujeito às sanções previstas em lei, pelo fato de estar utilizando os recursos hídricos sem a respectiva autorização.
ou seja, é passível de multas. Então, para o produtor, é importante que ele atente para essa necessidade de regulamentar a sua situação quanto à utilização desse recurso. Ainda na política estadual de recursos hídricos, conceitua o que é a outorga. Então, o conceito mais simplificado e, ao mesmo tempo, de extrema importância, que a outorga de direito de uso da água é um instrumento legal que vai assegurar ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. Isso é outorga, tá? Assegurar ao usuário o direito de utilizar. Porque sem outorga, se todo mundo começar a retirar água sem monitorar, sem registrar, corre o risco da fonte secar. Quando existe outorga, ela concede ao longo da bacia hidrográfica quais são os usuários e qual que é a vazão que cada usuário pode retirar daquele rio sem prejudicar o seu fluxo. Ainda sobre a outorga, ela é um instrumento que vai garantir o controle quantitativo e qualitativo do uso da água, especificando o local aonde você vai retirar essa água, com coordenadas georreferenciadas, a fonte de captação, é o Rio São Francisco, é o Rio Verde Grande, a finalidade do uso, essa água é para abastecimento humano, é para dessedentação de animais, é para irrigação, e as condições de utilização. Qual vazão que eu vou precisar e que eu posso utilizar? Qual o número de horas que eu vou retirar água? Qual o período que eu vou retirar, que eu vou precisar para retirar essa água? Então, isso aí, nós estamos entrando na essência do processo de outorga. A outorga de direito dos usos da água, ela, em relação ao Estado, ele concede a tutela do recurso hídrico e controle quantitativo e qualitativo do seu uso, né? No caso, é o IGAM, é o Instituto Mineiro de Gestão das Águas. O usuário, ele tem o direito de acesso à água, é um direito, porém tem a responsabilidade de sua utilização de forma adequada, cumprindo os termos da outorga. Então, deve preceder a implantação de qualquer intervenção que altere a qualidade, a quantidade ou o regime das águas superficiais ou subterrâneas. A quem solicitar a nossa outorga? As outorgas em águas de domínio do Estado são obtidas junto ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. E as outorgas em águas de domínio da União são concedidas pela Agência Nacional das Águas, que é a ANA. Então, se um rio atravessa mais de um estado, a outorga é concedida pela ANA, Agência Nacional das Águas. Se o rio ele nasce, né, e morre dentro de um estado, a outorga é concedida pelo IGAM. Então, são os dois órgãos que vão conceder a outorga. Então, ainda na política estadual dos recursos hídricos, existe a legislação estadual básica.
Ela dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras providências. É a Lei 13.199, de 99. ADN, Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, classifica os empreendimentos quanto ao porte, se é pequeno, médio, grande porte, que vá que vai utilizar essa água. Ainda a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos define os usos insignificantes, que são aquele uso da água sem precisar de fazer outorga, apenas preenchimento de formulário específico, bem mais simples. Porém, são quantidades que realmente são insignificantes no seu contexto. Ainda pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, define os usos insignificantes para poços tubulares. Já a portaria do IGAM estabelece os procedimentos para a regularização do uso de recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerais. É a portaria número 49, de 1 de junho de 2010. Já nós temos a resolução conjunta do SEMAD e GAN, 1548 de 2012, que dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias hidrográficas do Estado. Essa vazão de referência também é conhecida como Q710, que é a que mais é utilizada aqui no estado de Minas Gerais. Outorga de direito de uso das águas. Estão sujeitos à outorga intervenções que alterem a qualidade, a quantidade ou o regime dos corpos d'água, incluindo usos não consultivos, independente da natureza, se são recursos públicos, empresas públicas ou privadas. E independem de outorga, pequenos núcleos populacionais rurais não regulamentados, tá? Podemos citar aí os quilombolas, né? Assentamentos e outros mais. Acumulações, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, como eu já disse, independem de outorga. É a deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, número 0904 e 34 de 2010. Então, estão sujeitas à outorga e independem de outorga. Modalidades de outorga. Nós temos a diferença entre concessão e autorização. A concessão se dá usos ou intervenções em recursos hídricos com a característica de utilidade pública, ou seja, a concessão de uso da água para utilidade pública, outorga do prazo máximo até 35 anos. E a autorização é o uso ou intervenções em recursos hídricos de uso privado, onde a outorga tem um prazo máximo de 5 anos. O cadastro de usos insignificantes são usos ou intervenções em recursos hídricos não passíveis de outorga, que nós vamos ver daqui a pouco. O prazo total desses processos de uso insignificante são de 3 anos. Aqui nós temos, né, pela deliberação normativa do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 0904, 34, 2010, os usos que independem de outorga. Tá? Para essa região avermelhada, né, captações e derivações e acumulações com volume máximo.
Então, nessa parte mais avermelhada, é, não precisa, independem de outorga, né? São usos insignificantes, você retirar uma vazão de 0, até 0,5 litros por segundo. E acumular, por exemplo, numa barragem, numa bacia, num açude, tá? Um volume de até 3.000 metros cúbicos. São os usos que dependem de outorga. Já para essa região de azul, que pega o Triângulo Mineiro, o sul de Minas, Zona da Mata e outros mais, né? O uso insignificante é para vazão, quando você retira uma vazão até 1 litro por segundo, ou você acumula uma quantidade de água até 5.000 metros cúbicos. Para poços manuais, para surgências, né? Surgências é quando ocorre o olho d'água, a água infiltra próxima das áreas de recarga e ressurge em algum ponto, né, do desnível. É chamado de surgência. Então, eu posso retirar poços manuais, surgências e cisternas sem precisar de outorga, uma vazão, um volume de 10 metros cúbicos por dia para todo o estado de Minas. Já para poços tubulares localizadas nas unidades de gestão, tipo o SF6, SF7, o SF8, 9, 10, o Jequitinhonha 1, que é chamado de JQ1, Jequitinhonha 2, JQ3, o PA1, MU1, para poços tubulares dentro dessas unidades, independe de outorga a retirada de 14.000 litros por dia. Ou seja, em locais, tanto nessa região do norte de Minas, né, mais concentrado no norte, como no sul, com essas vazões e esses volumes de acumulação, nós não precisamos preocupar com processos de outorga. Nós simplesmente vamos registrar no órgão ambiental competente e podemos utilizar essa água com tranquilidade. Agora, o uso de recursos hídricos sujeitos à outorga são aqueles, por exemplo, captação em corpo d'água, retirada de água em rios, em lagoas naturais e etc. O que nós observamos na bacia do Rio São Francisco, a retirada de água dentro das lagoas marginais, principalmente para irrigação, para abastecimento, para dessedentação de animais e abastecimento humano, que são prioritários. Só que essa retirada, a maioria não possui outorga. Captação em barramento em curso d'água é necessário outorga. Barramento em curso d'água sem captação também precisa de outorga. Às vezes eu quero fazer um barramento na minha propriedade, mas eu não vou retirar aquela água. O barramento, por exemplo, para questão de estética ou criação de peixes, preciso da outorga. Perfuração de poço tubular, é necessário o processo de outorga. Hoje, na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, em grande parte, principalmente na região árida e semiárida, nós observamos uma grande desidratação subterrânea. Com a última seca dos últimos anos, as pessoas foram forçadas a abrir poços, né? E muitas vezes cada propriedade tinha 1, 2, 3 poços tubulares. E isso acabou comprometendo e interferindo o nível
dos aquíferos freáticos, comprometendo a sua distribuição dentro da bacia hidrográfica. Ainda sujeito à outorga, captação de águas subterrâneas por meio de poço tubular já existente ou poço manual cisterna. Ainda os recursos hídricos sujeitos à outorga, captação de água subterrânea para fim de rebaixamento de nível de água, utilizado principalmente em mineração, captação de água em nascentes, desvio parcial ou total dos cursos d'água, dragagem, limpeza ou desassoreamento de curso d'água e canalização e ou retificação de curso d'água. Travessia rodo-ferroviária, pontes, bueiros, transposição de nível, lançamento de efluentes em corpo de água. Nós observamos ao longo do Rio São Francisco um grande lançamento ainda. E muitas vezes esse efluente é natura, é esgoto. Aproveitamento do potencial hidrelétrico é necessário o processo de outorga e outros usos que alterem a qualidade, a quantidade ou regime do corpo de água. Então, observem que todo o processo de outorga ele está associado a intervenções, a modificações ao longo da bacia hidrográfica. E a realidade que a gente vê hoje é que grande parte das ações humanas ao longo da bacia não respeitam essa necessidade desse uso controlado, a necessidade desse uso racional desses recursos hídricos. E isso causa os impactos, né, que nós estamos vendo e acompanhando dia após dia. Então, para solicitar uma outorga, o interessado deverá registrar no Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos, é o CNA-RH, né? Para isso é na outorga da União, feita pela Agência Nacional das Águas. E, no caso, para a outorga do Estado, é feita no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Então, essa primeira parte nós vamos finalizar aqui e na próxima parte nós vamos entrar nos conceitos e na implementação do processo de outorga, visando esse monitoramento e visando essa racionalização desse recurso tão importante para nós. Então, eu fecho a primeira parte e agradeço a todos. Obrigado.